A noite de 31 de dezembro de 2025 no Rio de Janeiro era um espetáculo de luzes e barulho ensurdecedor. Lá embaixo, na praia de Copacabana, milhares de pessoas vestidas de branco pulavam 7 ondas, brindavam com champanhe morno e gritavam promessas que o vento levava embora. Mas na casa modesta de Dona Maria, no alto de Santa Teresa, o ar parecia parado, pesado, como se o tempo tivesse decidido se deter naquela sala de jantar apertada. A mesa estava posta com o que a família conseguia reunir: peru assado com casca dourada, farofa de banana da terra, lentilhas cozidas devagar para trazer prosperidade, salada de maionese caseira e uma garrafa de espumante nacional que custará caro demais para o bolso apertado de todos. No centro da mesa, velas brancas tremiam, tentando imitar as luzes dos fogos que explodiam ao longe. Dona Maria, 68 anos, sentava-se na cabeceira como sempre fizera nos últimos 10 anos, desde que Alberto morrera. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque severo. As mãos marcadas por veias e trabalho repousavam sobre a toalha de crochê que ela mesma fizera décadas atrás. Seus olhos castanhos, ainda bonitos apesar das rugas, carregavam um cansaço antigo, mas também uma dignidade que ninguém na mesa ousava desafiar abertamente. Ao seu lado direito, João, o filho mais velho, 45 anos, advogado que já não conseguia pagar nem a mensalidade do escritório compartilhado. As olheiras profundas contavam noites em claro contando dívidas. À esquerda, Ana, 42 anos, a filha do meio, com os cabelos tingidos de castanho escuro para disfarçar os fios brancos que surgiam cedo demais, os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio por causa do marido que, mais uma vez, não aparecerá na ceia. Do outro lado da mesa, Pedro, o caçula de 38 anos, chegará atrasado, cheirando a cerveja e perfume barato, com aquele sorriso torto que dizia não me cobrem nada hoje. E então havia Carla, a nora. 40 anos, magra, elegante mesmo num vestido branco simples comprado em liquidação. Ela servia as porções com gestos precisos, mas o sorriso era forçado, os dentes cerrados. Entre ela e Dona Maria havia uma guerra fria que durava 15 anos. Carla nunca perdoara as críticas constantes da sogra sobre como se cria neto hoje em dia. Dona Maria nunca perdoara o jeito como Carla olhava para a casa antiga, como quem avalia o valor de um terreno antes de demolir. A conversa era rasteira, segura. O trânsito na subida para Santa Teresa, o calor que não dava trégua nem à noite, as promessas de ano novo que todos sabiam que não cumpririam. João ergueu a taça primeiro, tentando parecer o anfitrião que não era mais. A família, disse ele, a voz um pouco rouca. Que 2026 nos traga paz, saúde e talvez um pouco de sorte. Todos ergueram as taças. O tilintar foi tímido, quase envergonhado. Foi exatamente nesse instante que alguém bateu à porta. 3 batidas fortes, decididas. Dona Maria franziu a testa. Quem entregava a correspondência na véspera de Ano Novo, depois das 10 da noite? João se levantou, mas ela fez sinal para que ele ficasse. Caminhou devagar até a porta, o chinelo arrastando no piso gasto. Abriu. Um carteiro suado, de uniforme azul desbotado, estendeu um envelope grosso, cor de areia velha, lacrado com um selo de cera vermelha. Maria Helena Souza. Entrega urgente e confidencial. Assine aqui. Ela assinou com a mão tremendo, sem entender. Fechou a porta e voltou para a mesa, o envelope na mão como se queimasse. O que é isso, mãe? Perguntou Ana, a voz já carregada de preocupação. Dona Maria sentou-se devagar. Virou o envelope. Letras pretas, caligrafia firme. Para Maria Helena Souza. Pessoal e inadiável. Com as unhas curtas e rachadas, rasgou a lateral. De dentro caiu uma carta dobrada várias vezes e um objeto que tilintou contra a mesa. Um colar de ouro antigo, com pingente em forma de coração. Gravado na parte de trás, 2 iniciais entrelaçadas, MHS-AR. Ana soltou um meu Deus baixinho. Dona Maria desdobrou a carta. A caligrafia era inconfundível. A mesma que assinava cartões de aniversário por mais de 40 anos. Era de Alberto. Ela leu em silêncio por alguns segundos. Depois, as mãos começaram a tremer tanto que as palavras dançavam. João pegou a carta delicadamente das mãos dela e leu em voz alta, como se precisasse ouvir para acreditar. Minha querida Maria, se você está lendo isto, é porque eu já parti. Não tive coragem de contar em vida o que vou contar agora. Guardei este segredo por mais de 40 anos. O colar que envio é a única prova material que restou do nosso amor proibido. Sim,
houve outra mulher. Por muitos anos. E dela nasceu uma filha. Ela se chama Elisa. Tem 35 anos hoje. Mora em São Paulo. Nunca soube de você, assim como você nunca soube dela. Não me perdoe. Apenas encontre-a. Ela é herdeira de tudo o que consegui guardar longe dos olhos do mundo. E, acima de tudo, ela é sua filha também, porque, no fundo, sempre soube que você teria forças para acolhê-la quando eu não pudesse mais. Perdoe-me se puder. Alberto. O silêncio que caiu foi mais alto que qualquer fogos de artifício. Dona Maria olhava fixo para o colar, como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse. Lágrimas grossas começaram a escorrer pelo rosto enrugado, caindo sobre a toalha branca. Uma filha, murmurou ela, a voz partida ao meio. Ele teve uma filha, e eu tenho uma filha. Carla foi a primeira a reagir. Levantou-se tão rápido que a cadeira rangeu. Isso é algum tipo de piada doentia. Sua voz saiu afiada, quase histérica. 40 anos. Uma filha escondida. E agora aparece uma herdeira surpresa bem na nossa ceia de Ano Novo. Ela pegou a carta das mãos de João e leu trechos em voz alta, como se quisesse provar que aquilo era real. Ela é herdeira de tudo o que consegui guardar, repetiu, olhando para Dona Maria com uma mistura de raiva e cálculo. Então quer dizer que, enquanto a gente se matava de trabalhar e pagava a conta com atraso, ele guardava dinheiro para uma filha bastarda. Carla, pelo amor de Deus, começou João. Não. Ela cortou. Isso muda tudo. Se tem herança, se tem apartamento, dinheiro, alguma coisa, isso é nosso por direito. Ou vai deixar essa desconhecida levar o que sobrou? Ana cobriu o rosto com as mãos, chorando baixo. Pedro ficou parado na porta, o copo ainda na mão, sem saber se ria ou se saía correndo. Dona Maria, de repente, levou a mão ao peito. O rosto perdeu a cor. Os olhos reviraram. Mãe! Gritou João, pulando para segurá-la. Ela desmaiou nos braços dele, o colar escorregando de seus dedos e caindo no chão com um tilintar delicado. Enquanto os fogos explodiam em Copacabana, enchendo o céu de vermelho, dourado e verde, dentro daquela casa modesta o ano novo começava com uma bomba que ninguém esperava. E o pior ainda estava por vir. Dona Maria voltou a si em menos de 2 minutos, mas o estrago já estava feito. A família a levou para o sofá da sala, aquele velho sofá de corvim verde que rangia a cada movimento. Alguém trouxe água com açúcar. Ninguém chamou ambulância. Não havia dinheiro para isso, e ela insistiu que era só o coração apertado. As velas ainda queimavam na mesa da ceia, mas ninguém tinha mais fome. O peru esfriava, a farofa endurecia. O cheiro de incenso de erva doce, aceso para trazer paz e afastar energias ruins, agora parecia sufocar. João sentou-se no chão, ao lado da mãe, segurando sua mão. Ana ficou de pé, abraçando a si mesma. Pedro acendeu um cigarro na janela, soprando a fumaça para a rua escura. Carla andava de um lado para o outro, o celular na mão, como se procurasse alguma informação que explicasse aquilo tudo. Quem mandou isso, mãe? Perguntou João, a voz baixa. Tem carimbo de cartório. Tem endereço de um escritório de advocacia em São Paulo. Isso não é brincadeira. Dona Maria olhou para o envelope sobre a mesinha de centro. O remetente, Mendes e Associados, Advocacia e Mediação, São Paulo, SP. Alberto morreu há 10 anos, murmurou ela. Como uma carta dele chega agora? Talvez ele tenha deixado instruções, disse Ana, limpando o rosto. Uma espécie de testamento secreto. Com entrega post-mortem. Carla parou de andar. Então quer dizer que ele planejou tudo isso. Que durante anos, enquanto a gente vivia com o salário mínimo dele e depois com a pensão ridícula, ele tinha outra família. Outra vida. Dona Maria fechou os olhos. Ele viajava muito, disse ela, quase para si mesma. Dizia que era trabalho em São Paulo. Sempre voltava cansado, distante. Às vezes trazia presentes caros que eu nunca perguntava de onde vinham. Eu achava que era para compensar as ausências. Eu calava. Por vocês. Um silêncio pesado caiu novamente. Mãe, começou João, hesitante. Você desconfiava de alguma coisa. Ela abriu os olhos. Lágrimas novas escorreram. No fundo, sim. Uma mulher sempre sabe. Mas eu tinha 3 filhos pequenos. Uma casa para pagar. Medo do que os vizinhos diriam. Medo de ficar sozinha. Então eu engolia. Fingia que não via os cabelos longos na lapela do paletó, o perfume que não era meu, as ligações que ele atendia no quintal. Eu engolia tudo. Carla soltou uma risada seca, sem humor.
E agora a gente paga a conta. Porque se tem herança, se tem dinheiro guardado, essa tal Elisa vai aparecer e levar tudo. Enquanto a gente afunda em dívida de hospital, hipoteca, luz atrasada. Para, Carla, pediu Ana. Hoje não. Hoje sim. Retrucou a nora. Porque amanhã a gente acorda no mesmo buraco. E se essa mulher aparecer com o advogado, com exame de DNA, com tudo direitinho, o que sobra pra gente? A casa da sogra, que ela não quer vender de jeito nenhum. Dona Maria ergueu o olhar para Carla. Pela primeira vez em anos, havia algo diferente ali, não raiva, mas uma tristeza imensa. Você acha que eu não sei o quanto vocês sofrem? Perguntou ela baixinho. Que eu não vejo as contas que você esconde de mim. Que eu não sei que você queria vender esta casa para pagar o tratamento. Carla congelou. Eu nunca disse isso. Não precisou. Eu vejo nos seus olhos toda vez que entra aqui. Você olha para as paredes como quem mede metros quadrados. A nora baixou o olhar, envergonhada e furiosa ao mesmo tempo. Pedro apagou o cigarro no parapeito e voltou para dentro. Gente, e se a gente simplesmente ignorar? Joga a carta fora. Finge que nunca chegou. Não dá, respondeu João. Já tem endereço. Já tem nome. Se a gente não for atrás, ela vem atrás da gente. Ou pior, o cartório vem. Herança tem prazo. Dona Maria pegou o colar do chão. Passou os dedos no pingente. As iniciais pareciam queimar sua pele. Eu preciso saber quem é essa Elisa, disse ela, a voz ganhando força. Se ela é minha filha, se ela carrega meu sangue, eu preciso olhar nos olhos dela. Preciso entender o que Alberto fez. E o que eu permiti que ele fizesse. Ana se aproximou e sentou-se ao lado da mãe. Então a gente vai a São Paulo. Juntos. Carla cruzou os braços. E quem paga a passagem? A hospedagem? As consultas médicas que eu tenho semana que vem? A gente dá um jeito, disse João. Como sempre demos. Mas todos sabiam que dar um jeito estava cada vez mais difícil. A conversa se arrastou pela madrugada. Os fogos terminaram. A cidade lá embaixo foi ficando silenciosa, exceto pelo som distante de música e risadas. Dentro da casa, ninguém ria. Por volta das 3 da manhã, quando todos já estavam exaustos, Dona Maria se levantou devagar. Caminhou até a porta da frente para trancar. Foi quando viu. No capacho, alguém havia colocado uma folha de papel dobrada ao meio. Ela pegou. Não tinha envelope. Apenas uma frase escrita à mão, com letra firme e anônima. Cuidado com o que desenterra. Alguns segredos matam. Dona Maria sentiu um frio subir pela espinha. Fechou a porta com força. Trancou 2 voltas. E, pela primeira vez em décadas, teve medo de verdade do que o dia seguinte poderia trazer. O sol do dia 1º de janeiro de 2026 nascia impiedoso sobre o Rio de Janeiro, tingindo as ruas de Santa Teresa com uma luz dourada que contrastava com o caos deixado pela festa da virada. Confetes coloridos grudavam no asfalto úmido, garrafas vazias rolavam com o vento morno, e o cheiro de maresia subia da Baía de Guanabara, misturando-se ao aroma de café fresco que Dona Maria preparava na cozinha apertada. Mas naquela casa, ninguém sentia o frescor de um novo ano. A carta anônima ainda ecoava na mente de todos, como um sussurro maligno. Cuidado com o que desenterra. Alguns segredos matam. Dona Maria, com os olhos inchados de uma noite mal dormida, insistiu na viagem. Eu não aguento mais esperar. Se essa Elisa existe, eu preciso ver o rosto dela. Preciso entender o que Alberto fez da minha vida. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam ao servir o café em xícaras lascadas. João, ainda atordoado pela revelação da ceia, concordou. Ele havia passado a noite revisando contas no celular. O banco ameaçava executar a hipoteca do apartamento deles em Botafogo, e as consultas médicas de Carla acumulavam faturas que ultrapassavam os 10 mil reais. Vamos, mãe. Mas com cuidado. Essa carta anônima pode ser alguém que sabe mais do que nós. Carla, vestindo uma blusa branca simples e calça jeans, cruzou os braços na porta da cozinha. Seu rosto, marcado por linhas finas de estresse, revelava a luta contra a fibromialgia que a atormentava há anos. E eu? As crianças. Minhas dores não param porque você decidiu desenterrar fantasmas, sogra. A tensão entre nora e sogra era como uma corda esticada, pronta para romper. Dona Maria não rebateu diretamente. Em vez disso, olhou para os netos, de 8 e 10 anos, que brincavam no quintal com bolas de futebol velhas. Eles merecem uma família inteira, Carla. Não quebrada como a minha foi. Ana,
que dormira na casa para ajudar, mediou. Eu fico com as crianças. Vão vocês três, mãe, João e Pedro. Eu venho depois, se precisar. Pedro, com a barba por fazer e olhos avermelhados de ressaca, deu de ombros. Eu vou. Quem sabe não sai uma grana dessa herança para mim também. Seu tom leve escondia o desespero, dívidas de jogo que chegavam a 20 mil reais, cobradas por agiotas em Niterói. Eles arrumaram malas pequenas e pegaram o ônibus intermunicipal na rodoviária Novo Rio, lotada de turistas atrasados voltando para casa. A jornada de 6 horas foi um suplício. O ar-condicionado quebrado, o calor sufocante, paradas constantes em engarrafamentos na Via Dutra. Passaram por paisagens variadas, montanhas verdes da Serra do Mar, fábricas cinzentas em Volta Redonda, campos de cana em Resende, mas o silêncio no ônibus era opressivo. Dona Maria, sentada à janela, revivia memórias. O casamento com Alberto em uma igreja simples na Bahia, em 1975. A gravidez de João, que veio como uma bênção apressada. As mudanças para o Rio em busca de emprego. Ele era bom provedor, no começo. Mas as viagens, sempre as viagens para São Paulo. Eu ficava sozinha com vocês, cozinhando, lavando, esperando. João, ao lado dela, apertava o envelope da carta. E se for uma armadilha, mãe? Essa herança pode ser ilusória. Pedro, no banco de trás, ouvia música no fone, mas interrompeu. Ou pode ser nossa salvação. Pai nos devia isso. A conversa girava em círculos, tocando em dilemas financeiros. A pensão de Dona Maria mal cobria o básico. João perderá clientes por causa da crise econômica. Pedro vivia de bicos como entregador de app. Chegaram a São Paulo no final da tarde. A metrópole cinzenta e agitada contrastando com o rio ensolarado. O terminal Tietê fervilhava de gente, cheiro de pastel frito e barulho de anúncios. Hospedaram-se em um hotel barato no centro, perto da Praça da República, com quartos apertados e cheiro de cigarro velho. Amanhã vamos ao escritório, decidiu João, enquanto jantavam sanduíches em um boteco próximo, ao som de samba tocando na TV. Na manhã seguinte, 2 de janeiro, o escritório de advocacia Mendes e Associados ficava em um prédio espelhado na Avenida Paulista, coração pulsante da cidade, onde executivos corriam com cafés na mão e bandeiras brancas ainda tremulavam de festas da virada. Dr. Mendes, um homem de uns 60 anos, bigode grisalho e terno impecável, os recebeu em uma sala climatizada com vista para o MASP. Senhora Maria, lamento a forma como isso chegou até vocês. Seu marido, Alberto Rodrigues, sim, ele usava o sobrenome Souza no Rio, mas aqui era Rodrigues, deixou instruções claras. A carta seria enviada 10 anos após sua morte, para dar tempo de amadurecer. Dona Maria engoliu em seco, o coração acelerado. Vida dupla. Ele tinha uma identidade falsa. Dr. Mendes confirmou com um aceno. Alberto mantivera uma amante, Rosa, por 30 anos. Ela morrera recentemente de câncer. Elisa, filha deles, 35 anos, professora de literatura em uma escola particular. Ele deixou uma herança, um apartamento em Moema, ações em uma empresa de importação e uma poupança de cerca de 200 mil reais. Mas há uma condição no testamento. Elisa só recebe se a senhora a reconhecer formalmente como filha, em cartório. O choque foi como uma onda gelada. João explodiu. Meu pai nos deixou na miséria, vendendo bens para pagar dívidas, e guardava isso tudo para uma bastarda em São Paulo. Pedro calculava mentalmente. 200 mil, divide por 5, dá 40 mil para cada. Dá para quitar minhas dívidas. Dona Maria, lágrimas nos olhos, pediu o endereço de Elisa. Eu vou vê-la. Talvez haja redenção nisso tudo. Saíram do escritório atordoados, caminhando pela Paulista lotada de manifestantes contra a inflação. Pegaram o metrô até Moema, um bairro arborizado e luxuoso, com cafés chiques e prédios modernos. O apartamento de Elisa era no 3º andar de um condomínio com jardim. Ela abriu a porta, alta, pele morena, cabelos cacheados como os de Dona Maria jovem, mas olhos verdes herdados de Alberto. Vocês são a família dele? Perguntou, voz trêmula, convidando-os para entrar. A sala era acolhedora, sofás claros, livros empilhados, um vaso de flores brancas, tradição de ano novo para a paz. A conversa começou tensa. Elisa serviu café forte, típico paulista, em xícaras finas. Meu pai me visitava todo mês. Contava histórias de vocês. João, o advogado brilhante, Ana, a mãe dedicada, Pedro, o aventureiro. Mas nunca me apresentou. Dizia que era para proteger todos.
Dona Maria chorou. Eu nunca soube. Vivi uma mentira. Revelações surgiram como feridas abertas. Alberto desviara dinheiro da família para sustentar essa vida paralela, explicando as dívidas crônicas. Pedro perguntou sobre a herança, mas Elisa hesitou. Eu não quero roubar de vocês. Mas preciso. Tenho uma doença rara, tratamentos caros. João, solidário, mas prático. Vamos dividir. Somos família agora. Mas enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Elisa pegou uma carta selada. Pai deixou isso para você, Dona Maria. Diz que há mais um segredo. Dona Maria abriu. João não é meu filho biológico. Ele é fruto de um amor antigo seu, Maria, antes de nosso casamento. Eu o criei como meu, mas agora a verdade deve sair. João empalideceu, o mundo girando. Quem era seu pai verdadeiro? De volta ao hotel em São Paulo, o ar estava carregado de traições. João saiu sozinho, caminhando pelas ruas iluminadas da Paulista, onde casais brindavam o ano novo atrasado em bares com luzes neon. O barulho de carros e risadas contrastava com o vazio em seu peito. Não sou filho dele. Então quem sou eu? Um estranho nessa família, murmurava, parando em uma praça com bancos de concreto frio. Memórias o assaltavam, Alberto ensinando-o a nadar em Copacabana, as brigas por notas baixas, o orgulho no dia da formatura em direito. Tudo uma mentira. Carla ligou, preocupada. Volte, João. Precisamos conversar. Mas em sua mente, cálculos. Se João não era herdeiro de sangue, talvez a herança fosse toda para Elisa, e eles precisavam dela para saldar as dívidas médicas e a hipoteca. Pedro, no quarto do hotel, bebia uma cerveja barata comprada no mercadinho. Isso é loucura, mãe. Você mentiu para nós todos esses anos. Dona Maria, recostada na cama dura, chorava segurando a carta de Alberto. Foi antes do casamento. Um namorado da juventude, na Bahia. Alberto soube quando eu engravidei, mas aceitou criar João como seu. Por amor ou por culpa. O segredo, guardado por décadas, a sufocava como o ar poluído de São Paulo. Eu tinha medo do escândalo, de perder tudo. Ana chegou de trem no dia seguinte, trazendo os netos para unir a família. A reunião no apartamento de Elisa virou um campo de batalha emocional. Ana, sempre a pacificadora, tentou. Somos todos vítimas da traição dele. Vamos nos unir. Mas Carla explodiu. Vítimas? Eu casei com João achando que era uma família honesta. Agora, dívidas, segredos, e você, Elisa, vivendo nesse luxo enquanto nós penamos no rio com casa caindo aos pedaços. Elisa, defensiva, revelou seu dilema, solteira, sem filhos, sua doença autoimune exigia remédios importados que custavam R$1.000 por mês. Meu pai me prometeu segurança. Mas eu não sabia do sofrimento de vocês. Diálogos intensos fluíram, com descrições vívidas do ambiente. O apartamento moderno de Elisa, com piso de porcelanato e quadros abstratos, contrastando com a casa simples de Dona Maria em Santa Teresa, de tijolos aparentes e goteiras. O café servido em xícaras de porcelana fina, enquanto no Rio era em copos de requeijão. O barulho de aviões sobrevoando Congonhas ao fundo, lembrando a efemeridade da vida. João, em crise existencial, confessou a Carla em um canto da sala. Se não sou filho dele, talvez não mereça nada dessa herança. Mas nossas dívidas, o banco vai tomar nossa casa em Botafogo. Carla, em um momento raro de vulnerabilidade, admitiu sua própria traição. Eu tive um caso no ano passado, João. Você trabalhava tanto, eu me sentia sozinha com as dores. As lágrimas dela misturaram-se às dele. João, exausto, a abraçou. Somos todos quebrados. Mas talvez possamos nos consertar. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, com luzes dos prédios piscando como estrelas artificiais, Dona Maria propôs uma reconciliação tentativa. Dividir a herança igualmente, incluindo Elisa como parte da família. Sangue ou não, somos unidos pela dor. Mas uma ligação anônima para o celular de Elisa mudou o tom. Uma voz distorcida disse: sua mãe verdadeira não é Rosa. Há mais mentiras nessa história. Elisa desligou, pálida. Quem era? Quem sabe tanto assim? A família tremeu, o suspense crescendo. Alguém os vigiava. Os dias seguintes em São Paulo foram um turbilhão de emoções e descobertas. Dona Maria e Elisa se aproximaram devagar, caminhando pelos caminhos arborizados do Parque Ibirapuera, onde famílias faziam piqueniques sob o sol de verão, crianças corriam atrás de pipas e casais trocavam beijos em bancos sombreados. O ar fresco,
misturado ao cheiro de churrasco e flores, contrastava com a tensão interna. Eu sempre quis uma mãe de verdade, confessou Elisa, lágrimas misturadas ao suor escorrendo pelo rosto. Rosa era boa, mas distante. Agora, você? É como se eu ganhasse uma segunda chance. Dona Maria, tocada, compartilhou receitas tradicionais de Ano Novo. Lentilhas para atrair dinheiro, romã para fertilidade, uvas para desejos, mas o que adianta sem amor familiar? João e Carla, em uma terapia improvisada, passearam pela Vila Madalena, bairro boêmio com grafites coloridos nas paredes e bares cheios de jovens rindo. Eu te perdoo, disse João, segurando a mão dela. Mas precisamos ser honestos daqui para frente. As dívidas, vamos enfrentar juntos. Carla, aliviada, revelou mais. Eu vendi joias minhas para pagar contas. Não queria te preocupar. A reconciliação era frágil, como um copo rachado, mas segurava. Pedro admitiu seu vício em jogos para a família durante um jantar em um restaurante simples de Moema, com pratos de feijoada leve e caipirinha. Perdi tudo apostando online. Usei até dinheiro da pensão da mãe que peguei emprestado. Lágrimas rolaram. Dona Maria perdoou, mas com condições. Tratamento, filho. Há clínicas gratuitas. E você trabalha honestamente. Ana, por telefone, confrontou o marido alcoólatra. Ou você para de beber e vem para cá nos ajudar, ou o divórcio é inevitável. Ele prometeu mudar, uma esperança tênue. De volta ao Rio no dia 5 de janeiro, a família se reuniu na casa de Santa Teresa. O quintal, com mangueira frutífera e roupas no varal, parecia mais acolhedor. Carla e Dona Maria tiveram um momento raro na cozinha, preparando uma moqueca baiana com temperos fortes. Eu invejava sua força, sogra, admitiu Carla, cortando cebolas que faziam lágrimas cair. Mas agora vejo o preço que pagou. Dona Maria respondeu: nós, mulheres, carregamos o mundo nas costas. Mas podemos nos ajudar, Nora. Vamos vender parte da herança para seu tratamento. Um abraço selou a paz, embora ainda houvesse cicatrizes. O dilema financeiro persistia. A herança, avaliada em R$250 mil após impostos, era suficiente para saldar dívidas, mas não para luxos. João, agora aceitando sua origem, filho de um amor juvenil de Dona Maria com um fazendeiro baiano que morrera jovem, encontrou paz. Você me criou, mãe. Isso me faz seu filho de verdade. Elisa veio visitar, trazendo presentes, livros para Ana, brinquedos para os netos. Quero fazer parte disso, disse ela. Mas a ligação anônima ecoava. Quem era o informante? Uma investigação amadora revelou. Era o irmão de Rosa, que sabia de tudo e tentava proteger a sobrinha. Não há mais segredos, garantiu ele por telefone. A esperança brotou, como fogos de ano novo iluminando a noite. Tudo parecia se resolver quando o Dr. Mendes chamou para uma reunião final em São Paulo, no dia 10 de janeiro. A herança incluía não só o apartamento e a poupança, mas uma propriedade esquecida na Bahia, uma pequena fazenda de cacau em Ilhéus, valendo R$100 mil. Alberto comprou nos anos 80, com lucros escondidos, explicou o advogado. Mas a reviravolta veio como um terremoto. A carta anônima era de Rosa, escrita antes de morrer, revelando o maior segredo. Elisa não era filha biológica de Rosa e Alberto. Eu a adotei bebê, lia-se na carta. Mas ela é sua filha verdadeira, Maria. Fruto de uma noite de reconciliação forçada entre você e Alberto, há 35 anos, quando você descobriu uma traição e quis separar. Você engravidou, mas em pânico, deu a criança para adoção. Alberto me pediu para criá-la em segredo. Dona Maria desabou em lágrimas. Meu Deus, eu a abandonei? Por medo do quarto filho, das bocas a mais para alimentar. Elisa, chocada, mas aliviada. Então sou sua filha de sangue? Não bastarda. A família, reunida na sala do advogado, processou a revelação. João, não mais o único diferente, abraçou a irmã nova. Bem-vinda de verdade. A catarse veio na praia de Copacabana, uma semana depois, em uma noite clara. Vestidos de branco, pularam 7 ondas simbólicas, fazendo pedidos: saúde para Carla, sobriedade para o marido de Ana, honestidade para Pedro, união para todos. A herança foi dividida, parte para dívidas, parte para a fazenda na Bahia, que viraria um retiro familiar. Segredos revelados, traições perdoadas, reconciliações seladas. Mas a reflexão pairava no ar salgado. Famílias são tecidas de dor, mentiras e amor resiliente.
O ano novo não traz só fogos efêmeros, mas verdades que iluminam caminhos tortuosos, levando a uma esperança real, humana, imperfeita.